Bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra. Hoje eu vou conversar com a Maria Araújo. A Maria, profissionalmente, trabalhou numa empresa do ramo financeiro durante 20 anos. Essa empresa foi vendida para um banco, ela tem uma carreira super bem-sucedida nessa área, e hoje ela está no agronegócio, que também é um negócio que ela nasceu dentro dele porque é um negócio de família. Mas a Maria hoje, ela não veio aqui falar sobre a vida profissional. Ela veio falar sobre a vida pessoal. Ela é minha prima, a gente se conhece há muitos e muitos anos e também uma grande amiga. Essas irmãs que a gente tem na vida. Então eu estou emocionada de recebê-la e de você estar disposta a falar de assuntos tão profundos, íntimos, pessoais. Não é todo mundo que tem essa coragem e essa disponibilidade. Então eu te agradeço muito e espero que muitas mulheres e pessoas, de um modo geral, possam se beneficiar dessa nossa conversa hoje. Bem-vinda, Má. Obrigada, também estou emocionada. Esqueceu de falar que eu sou a grande amiga da sua vida. Só para dar uma descontraída. Ai, ai. É muito bom estar aqui com você, Cris. Obrigada. Então, estou pronta. Você falou que queria falar sobre uma experiência pessoal sua, sobre uma emoção específica. E estamos aqui. Tá. Você assustou, né? Falou, você está preparada mesmo? Eu falei, tô. No seu podcast eu tô. Não, eu acho que assim, falando um pouco, acho que é uma dor muito difícil, né? Que as pessoas às vezes passam uma vida sem elaborá-la. E eu, felizmente, consegui elaborar boa parte dela. Eu sou produto de abandonos, né? A minha vida, infelizmente, desde pequenininha eu tive um abandono materno, não voluntário, né? Minha mãe, infelizmente, tinha muita depressão, ela tinha um quadro feroz de bipolaridade aguda e ela não dava conta nem dela, infelizmente, embora a minha imagem da minha mãe é sempre uma mulher muito bacana, muito produtiva, muito bonita, muito inteligente, porque os poucos momentos que eu a vi no seu estado normal, ela era extraordinária, e não é só para mim, né, Cris? Você também teve essa oportunidade de conviver com ela naquela época. E, assim, uma pessoa que é produto de um abandono, ela fica um pouco perdida no início. Primeiro, assim, eu tinha, assim, quando a coisa caiu a ficha mesmo, para mim, eu tinha 4 anos e meio. Que eu passei por um período que a gente veio para São Paulo por esse motivo, né? Na verdade, na década de 70, você não podia contar que sua mãe era doente, né? Minha mãe era casada com meu pai um rapaz, assim, cheio de sonhos, vontade de expandir a vida, minha mãe era fazendeira, então os negócios do meu pai eram no interior, mas mesmo assim, em função da piora da minha mãe, a gente veio para São Paulo, e eu tinha 4 anos. E, bom, naquele momento... Foi quando eu te conheci. Quando eu ia muito para sua casa, né, inclusive. E você para minha, né, um periodinho, quando dava. Mas aí, o que aconteceu? Mas lembrando que as nossas mães são praticamente irmãs, que minha mãe morou com a sua mãe muitos anos, porque também vem de uma família de um perfil de depressão muito, assim, acentuado. Mas aí o que aconteceu? Quando a gente veio para cá, foram alguns problemas. Abandonar a minha casa, que era uma casa deliciosa, com a minha babá que eu amava, a mãe Jerônima, quem me conhece sabe dela.
e, ao mesmo tempo, enfrentar oficialmente o abandono da minha mãe, né? Que veio para se tratar. Naquele momento, na década de 80, era muito estranho, né? Você ter esse diagnóstico. Hoje, graças a Deus, é mais comum e mais fácil. E aí foi um período onde eu tive que me adaptar e tive que entender que a minha família era daquele jeito. Então, altos e baixos, né? Mania, depressão. Meu pai, uma pessoa, como eu falei anteriormente, cheia de sonhos, querendo trabalhar, não era um homem preparado para ser pai e mãe de 2 meninas, então também enfrentamos esse tipo de abandono. Mas a gente, enfim, passou por esse período difícil e eu, nessa condição, me vi assim com 2 caminhos, né? Chorar, achar que eu sou uma pessoa menos privilegiada. Eu tinha meus primos, né? Vocês, todos, vários, graças a Deus, Deus me deu esses primos maravilhosos e que tinham aparentemente famílias super organizadas. Então eu falava assim, gente, por que eu sou tão diferente? Né? Minha mãe ficava no quarto escuro, minha mãe estava, enfim, fazendo coisas assim por estar muito na mania, e eu não vivia uma estabilidade. E aquilo hoje, até hoje, eu trago para mim, assim, eu me aflijo muito com a falta de estabilidade. Mas quem vive no abandono, ele pode ganhar um presente. E que foi um pouco do meu caminho aos 10 anos, então dos 4,5 aos 10, eu meio que tentava me entender naquele processo. Foram várias internações, né? Minha mãe fez várias coisas, meu pai saiu de casa, porque essa doença, quando é muito forte, né? É, é impossível ficar casado, e meu pai, coitado, ele teve que involuntariamente sair de casa para conseguir manter minimamente o sistema funcionando. E, e aí, com 10, eu me lembro que a situação estava muito ruim. E eu falava, gente, isso não pode ser o normal. Não é possível que isso que eu vivo há tantos anos é normal. Eu quero encontrar essa normalidade, eu quero buscar isso, mas eu estou falando agora assim super consciente, mas era super inconsciente. Então os meus atos naquele momento, então eu me linkava à sua família, me linkava à família de outros primos queridos, e tinha, graças a Deus, muita gente boa ao meu redor, minhas tias, irmãs da minha mãe eram maravilhosas. Mas assim, é um buraco muito forte porque você não ter a mãe, né, tão perto, você idealiza demais. Então eu, eu era muito nova, eu já tinha assim uma confusão mental, mas eu sempre fiz terapia, né? Desde os 10 anos, meu pai me pôs no Maludo e depois eu fui ampliando. Posso te corrigir num negócio? Que eu acho que você não tinha confusão mental. Você tinha confusão emocional. Exato. Mas você lembra? É. Todos os natais eu te ligava e falava assim, Cristina, será que dá para eu passar o Natal com vocês? Né? Alguns davam, outros não davam. Então era sempre muito instável o processo. Mas aí, como eu era, né? Eu era uma pessoa que queria descobrir a vida, não achava que aquilo era uma realidade, né? E o abandono, ele traz pra gente, né? Assim, por um lado, uma dor, né? Realmente, assim, eu não sei nem te dizer. Hoje que eu tenho uma família, graças a Deus, super organizada, né? Tenho um bom marido, filhas, eu te falo, assim, como eu sobrevivi. Porque eu buscava amor, né? Nas pessoas mais... Quem pudesse me dar, eu estava aceitando, entendeu? É uma coisa doida. Porque eu não sabia nem direito o que era ter amor. Porque eu tive muito pouco de uma mãe saudável. Você teve. Claro, a gente tem uma figura maravilhosa que é a mãe Jerônima e muitas Não, tias. sua própria mãe, eu acho, Sim, sim. até esses 4 anos. É. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, que com 10 anos aí eu tive realmente a sensação do abandono muito claro.
que foi numa das crises da minha mãe. A minha irmã fazia encontro de jovens no Santo Américo naquela época. E eu lá em casa, né, com 1000 problemas ao mesmo tempo, né? A minha mãe sempre teve um monte de funcionário, então os funcionários meio que me ajudavam a sobreviver àquele cenário. Minha mãe estava muito, acho que fora do eixo dela. Ela mandou fazer as minhas malas. E impecavelmente, porque tudo dela era super impecável, ela era uma mulher bem chique, bem bonita. E ela falou, abriu a porta e falou: bom, daqui você pode ir embora. Eu lembro que eu tinha 10 anos e eu achei aquilo, juro, eu falo, né? As pessoas, quando eu conto essa história para quem me conhece, falam: mas você não morreu? Eu não sei se aquilo não foi uma liberdade. E meu pai ficou sabendo do ato, avisaram, ele me pegou. E eu, de lá, nós fomos para o hotel 5 estrelas, que eu acho que meu pai achava que era a forma de acomodar aquela realidade tão difícil. Mas o abandono, ele te traz oportunidades. Porque o que mais me machucava daquela situação é não entender que é uma vida mais estável. Porque eu nasci numa vida instável, né? Aliás, era quem tirar na fotografia, a gente parecia uma família maravilhosa, super em ordem. Mas não é verdade, não era verdade. E aí meu pai, a gente viveu ali entre uma casa de tia que nos abraçou, outra casa de tia no hotel. E meu pai meio foi tentando montar o quebra-cabeça, né, de como ser pai e mãe. E rapidamente, meu pai logo se acertou com uma outra mulher, que vem a ser a mulher do meu pai, e construiu uma outra família. Então, assim, na real, eu fiquei sem família até o momento que eu casei. Porque, infelizmente, meu pai era um cara preparado para tocar a vida profissional e ele queria ter uma mãe para cuidar dos filhos. É muito comum isso em pessoas mais velhas, né? Sempre assim, você toca os filhos e eu toco os negócios. E, infelizmente, ele não tinha condições de sanar toda a minha e a demanda da minha irmã emocional. Então, a gente era super carente, né? Onde eu me colocava, quem me recebia, eu estava de braços abertos. Mas, por outro lado, isso me gerou uma força, Cris, e você conhece muito bem, de me reinventar. Em cada cenário que eu fui passando, no momento, né, que eu me senti também abandonada pela história do meu pai, né, se foi voluntário ou não, mas houve um outro abandono, eu senti que a vida estava me dando também uma oportunidade de buscar o meu próprio caminho, de buscar a minha própria identidade, porque eu não me identifico com esse padrão de doença da minha família. É uma coisa da minha mãe, né? Eu vou falar da minha mãe, então. Eu não acho que eu sempre tive muito medo disso, então eu tratei demais. E eu falava, bom, já que eu não tenho o que normalmente eu achava que todos os meus primos, meus amigos tinham, eu vou buscar encontrar o meu. Você só achava, né? Porque na verdade não significa que a pessoa está presente, que ela realmente está presente de Não, alma. depois a Você vida foi entender, foi... reconfigurar tudo Claro, você isso. passou muito essa Conseguiu trajetória entender. comigo, mas eu fui trabalhando. Mas existe a pessoa que é abandonada, ela idealiza demais. Sim, todo mundo que sente a falta idealiza. E Idealiza acha que a grama do outro é mais sempre. verde. Mas eu vivia assim, como No se seu caso era tudo que eu escancarado. via na sua casa, ou na casa dos outros, amigos e primos, eu falava assim, gente, isso é o must. Eu ainda vou fazer isso para mim, minhas tias. E eu tive muito amor alheio, né? Sempre fui muito adotada por todos, né? Tem uma outra amiga que você sabe da minha vida inteira, que a família define, que é a família que me aceitou, assim, com tudo que eu tinha. Então, eu sou muito grata, assim. Deus me tirou de um lado, por acaso, se for da situação, e eu ganhei muitos dos outros.
E essa experiência foi me dando uma força, uma vontade de construir, de acreditar que você pode se destacar daquela história e não ficar só sofrendo por ela. Porque assim, se eu podia aqui pegar um lenço com você e falar, Cristina, minha mãe era péssima, minha mãe me abandonou, minha mãe pôs minhas malas para fora. Realmente é triste? É. Não dá para negar. Essa é a minha história, né? Mas essa história, ela me trouxe muita oportunidade. O fato de eu não ter uma referência muito clara de pai e mãe, por essas circunstâncias que eu acabei de contar, eu fui buscar minhas referências. Eu fui tentar construir minha própria identidade sozinha. Com muito apoio de amigos e primos e famílias, né, alheias, mas assim, foi meio que sozinha. Mas o que eu digo que eu sou uma história de abandono que se reinventou e que acredita que, sabe, pegar o lenço e ficar só chorando não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que, claro, você tem que elaborar os sentimentos. E você é prova que eu busquei, né? Eu tenho uma amiga. Você é uma história de abandono que não se abandonou. Exato. Mas eu tenho uma amiga, né, a Renatinha, que você sabe, né, também acompanhou bem essa minha trajetória. Ela falou assim, Má, você luta tanto que eu tive um sonho que você chegou para mim e falou, Renata, agora eu raspei o cabelo e eu tenho certeza que vai dar certo. Porque ela fala, eu nunca vi uma pessoa buscar tanto, procurar tanto. E é isso, eu acho que o lado bom de abandonos é você despertar em você essa curiosidade para você se trabalhar como indivíduo, principalmente, e a partir daí você entender a sua identidade própria. Então eu não tenho muitos vícios, esse negócio aqui, eu não tenho muitos vícios de lá, e nem odeio lá. Lá foi aquele ambiente que me transformou para hoje eu estar mais sólida na minha persona, entendeu? E então, assim, eu amo a minha mãe, sabe? Por menos presente que ela esteve comigo. A maternidade, eu fui agraciada também, então foi super difícil no início, porque às vezes eu me achava muito estranha, porque as minhas filhas, que vieram num contexto muito mais... Eu tenho uma filha de 13 e uma de 15, inclusive uma é sua afilhada, a Rosa. No começo da maternidade, né? Então, como é que eu acho que um abandonado no início da maternidade, principalmente o abandono materno, paterno, né? Como é que ele fica no início da maternidade? É super esquisito. Para mim foi um período, assim, muito desafiador, porque como eu vim do mínimo, o mínimo que faziam para mim naquele momento do meu início de vida era o máximo, eu tinha muita, a palavra errada, mas eu ficava indignada de fazer o máximo para as minhas filhas e muitas vezes elas não entenderem o valor disso, o quanto que você se doar no nível de doação que eu me dava, que para mim foi tudo um aprendizado. E elas não reconhecerem, eu falo assim, gente, que meninas mais mal agradecidas. Mas a verdade é que não. Eu não posso culpá-las de ter vindo num ambiente extremamente estruturado. Assim, meu marido é super bom pai, eu tenho me esforçado para ser cada vez melhor mãe, a gente tem elas em ordem, então assim, é muito diferente do ambiente que eu nasci. Então a maternidade para mim assim foi uma universidade assim de superação, porque hoje eu entendo que eu tô mais soft com elas, mas assim, como eu não tinha aquelas referências, né, de como fazer as coisas, de como cuidar, de ter mais habilidades, né,
tentar entender além das palavras. Meu Deus, são detalhes para mim que nunca existiram. Na verdade, eu não tinha Não comunicação tinha, né, isso antigamente. metafórica com a minha mãe, entendeu? Para ela me entender o que está por trás da psicologia. Esquece, eu não tinha nem comunicação. Então, assim, eu digo que o abandono, para mim, em todos os aspectos, ele me trouxe liberdade, né? Que eu acho que eu daí tive força para buscar um caminho profissional, né? Me enfiei nasquelas, como é que chama? Que você vai fazer o teste nas empresas. Entrevista? Entrevistas ou mesmo aquelas dinâmicas de grupo, na cara e na coragem. E tive a sorte de, dos primeiros que eu fiz, ser Selecionar. selecionada. Não sei se você quer já entrar no assunto A profissional. gente vai finalizar um módulo e depois a gente continua Tá. no outro. Mas é isso, assim, o que eu tenho para dizer é que para mim o abandono foi importante eu vejo como uma coisa que talvez me trouxe para um lado bom como indivíduo. Mas muito duro, né? Eu ainda imagino como seria a minha vida se a minha mãe viesse normal. Eu hoje me vejo fazendo coisas, dizem que eu sou muito parecida com ela, que eu falo, tenho certeza que isso é da minha mãe, mas eu não tenho essa certeza. Mas eu tenho algumas características que quem a conhece fala, gente, você puxou sua mãe, mas eu não sei, porque eu praticamente a perdi logo depois que eu nasci, que ela teve uma grande depressão, assim, e parece que ficou uns 3 meses sem me ver. Quando você nasceu? Quando eu nasci. Então era meio lá anteriormente, entendeu? Fora o fato que todos os meus lençóis, e você lembra, minha mãe era impecável, foram bordados com E de Eduardo. E eram de tão boa qualidade que eu dormi até os 26 anos em E de Eduardo. Quando eu me casei e fui morar com outra pessoa, mas ela não queria uma mulher, ela queria um homem. E homem na minha família é algo raro. E aí meu nome veio como Maria, que eu adoro, mas talvez seja o primeiro nome que ela falou, não, vai ser esse, porque o meu sonho era Eduardo. Isso me traumatizou? Não. Eu tive um pouco do meu avô Eduardo na minha trajetória, que era esse grande homem que todas admiram e realmente ele era muito bacana. Mas, então é isso, né? Quando você falou, Maria, vai doer, não dói mais, porque eu tive produtos bons desse processo, né? Às vezes, quando eu vejo um filme e tenho abandono no meio, ou como eu escuto história, nossa, aquilo internamente na minha pele dói. Porque eu falo, ai, que pena que essa pessoa está sentindo isso, entendeu? Assim, e hoje eu sinto que é meio comum você ter tido algum tipo de abandono na tua vida. É que o meu foi muito, né, assim, essa cena da mala na rua, e não tem discussão, né? Foi a partir, inclusive, desse fato que o juiz na época, porque na década de 80 era impossível um pai ter a custódia dos filhos. Por mais que meu pai tentasse nos tirar daquele contexto que nós estávamos vivendo, que era super insalubre, né? Eu não sei se você se lembra, mas era insano mesmo. Meu pai não conseguia, porque não era, naquele momento, não era uma coisa comum. Mas foi nesse fato, nesse ato da minha mãe de arrumar minhas malas e pôr para fora de casa, que o juiz concedeu a guarda da gente. E a gente passou a ter uma vida um pouco mais equilibrada, né? Mas, enfim, essa é a minha história, Cris. E você sabe que eu não sou de chorar, eu acho que a gente tem que ir à luta, a gente tem que aceitar a história da gente, tentar transformar em flores, né? Tentar transformar em luta. Tinha esquecido, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, para a gente finalizar esse bloco aqui.
queria saber de você, como é que você conseguiu ser tão honesta com relação aos seus próprios sentimentos? A entender, Você acha que eu sou? identificar, você está contando uma história de uma situação, um sentimento que você teve, que você foi identificando, e com 10 anos você identificou. Então, Então, assim, que recurso é esse? Que é isso que que você conseguiu ter, que você trouxe para porque assim, é difícil, Maria, a gente reconhecer os próprios sentimentos, a gente olhar para as próprias dores. É difícil a gente ser realista. E às vezes a gente se engana, às vezes a gente tem coisas que a gente não consegue enxergar, né? Mas assim, você tem uma história que foi muito difícil e você superou em trocentas coisas essa história. Então, assim, como é que você conseguiu ser realista? não, assim, eu fiz terapia há muitos anos, né, inclusive o meu terapeuta da vida, que eu fiquei com ele 30 anos, foi você que me deu. Foi o doutor Ricardo Pupo, que foi maravilhoso para mim, me acompanhou por 30 anos. Então, eh, eu acho que essa honestidade vem, o que sobrepõe a ela é a curiosidade do que a vida pode ser transformada, a partir da consciência, entendeu? Então, assim, eu tinha muita vontade de entender nesse pacote aí que me foi dado no início da minha vida, em que eu poderia me transformar, como pessoa. E os caminhos que eu poderia escolher para não ficar parado no contexto só da minha história. Porque para mim ficou muito claro, se eu ficasse exclusivamente parada no contexto da minha história, eu não ia evoluir como indivíduo. Mas assim, eu tinha assim, um parque de diversões para ficar aqui Sim, se lamentando. se lamentando, chorando, né? Foram tantas cenas com a minha mãe, assim, eu não vou nem contar aqui porque não faz sentido, mas assim, cenas assim, limites, né? De uma criança de 5 anos vivendo uma situação que eu falo, gente, hoje pensando assim, pelo amor de Deus. Mas eu falei, eu não vou entrar nesse parque de diversões e não vou ficar me lamentando. Porque eu tenho certeza que eu consigo ter a vida próxima da Cristina, da outra, da outra, da outra. Eu tenho certeza. Não que a minha fosse perfeita, tá? Não, Vamos deixar mas claro com 5 que ela falou anos. várias vezes, não é o caso. Não, mas eu quero dizer assim, nessa Mas sim. primeira infância, era isso que me alimentava. Vocês me criticavam, eu falava, pois eu vou provar que eu não vou ser essa fulaninha aí que eles estão achando. Era brincadeira de menino, mas aquilo pegava em mim de um tanto que eu falava assim, eu vou mudar esse contexto. Mas eu acho que essa força vem porque eu me sinto assim um sobrevivente, como alguém que teve um acidente de avião, ficou numa mata por 2 meses e teve que sobreviver. Então, eu acho que o abandonado, se ele quer sobreviver ao abandono, ele cria sim essa, por mais difícil que seja, essa dinâmica de ver a sua realidade e a partir daí, quer dizer, assumir, né, que eu sou uma abandonada, que eu, é, né, Enfim, o fato e identificar dentro de si essa vontade, né? Essa curiosidade por porque algo o além que disso. sobrepôs foi a curiosidade, muita terapia com esse senhor que foi maravilhoso na minha vida, ainda é. Parei, mas eu vou lá de vez em quando. Mas assim, eu acho que o que sobrepõe é falar assim, eu não aceito. Isso não pode ser a minha história. Entendeu? Eu vou construir a minha. As minhas relações não vão ser baseadas só nessa relação aqui. Acho que é isso. Honestidade pela entrega que Mas você aqui fez no seu aqui hoje. podcast não podia ser diferente, né? Mas é uma entrega muito grande. É. E você é o maior exemplo de vida autoral que eu conheço. E uma
pessoa de uma inteligência e de um coração maravilhoso. Ah, imagina. Então, assim, que prazer que a gente sempre esteve juntos na vida. É uma vida inteira. E muito, muito obrigada Ah, te por amo. compartilhar aqui. Também te amo. Beijo.